Saudamos todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por estarmos iniciando uma nova semana de estudo em Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês, onde quer que se encontram e que estudam conosco a Bíblia diariamente. O nosso objetivo aqui do canal Hora Tranquila, em trazer esses estudos pela manhã a todos vocês, é fazer com que nós nos relacionemos com Deus, com que nós mantenhamos comunhão com Ele através da Sua Palavra. E quando nós estudamos a Bíblia, quando nós ouvimos a Palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a buscarmos mais a presença de Deus em nossa vida. Este é o objetivo do canal Hora Tranquila, nos aproximarmos de Deus através da Sua Palavra. E espero que estes estudos tenham servido para a nossa edificação, a cada um onde quer que se encontra. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Jacira Inácio Correia de Lima, é de Recife, Pernambuco. Jasmira Santos é de São Paulo. Sandro Oliveira é de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Maria Filomena é de Boa Vista, em Roraima. Lúcia Helena de Azevedo é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por este dia que estás nos concedendo, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa cada um que está conectado conosco, estudando a Tua Palavra. Todos têm suas lutas, seus problemas. Dê vitórias, Pai, a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje, então, iniciando o nosso 12º estudo desta série Descanso em Cristo. É o nosso penúltimo estudo. Na semana que vem nós terminaremos esta série, mas já estamos com outra série preparada para continuarmos estudando a Bíblia. Não desistam, continuem estudando. Estudem conosco aos sábados no nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus, para que você possa ter mais intimidade com a Palavra de Deus, conhecer os textos bíblicos, saber onde estão os livros da Bíblia e também use este curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus, que é postado todos os sábados no YouTube, para evangelizar outras pessoas, ministrar esse curso a pessoas que você quer levar a Palavra de Deus. É um curso simples, de fácil entendimento e que nos ajuda a conhecermos verdades que estão contidas na Palavra de Deus. Esta semana nós vamos falar sobre um profeta inquieto. Como nós estamos estudando esta série Descanso em Cristo, nós vemos que muitas pessoas, elas se dizem cristãs, mas não têm paz em seu coração, não encontraram ainda o descanso tão almejado. Elas vivem reclamando da vida, vivem se lamentando, vivem se queixando, não tem nenhuma palavra de agradecimento nos lábios, e essas pessoas que se dizem cristãs e cheias de reclamações, elas não têm descanso, elas não têm paz. A paz nós sabemos que somente Jesus pode nos dar. E o profeta inquieto que nós vamos meditar esta semana na atitude dele é o profeta Jonas, que vocês tanto conhecem a história. O livro de Jonas está bem assim, quase já no final do Velho Testamento. Está depois de Daniel, Ezequiel, está depois de Amós. Então, você procurando lá no índice, você vai encontrar o livro Jonas. E aí você vê a página que começa na sua Bíblia, o livro de Jonas, e leia a história, apenas 4 capítulos. Nós nos lembramos que Jonas, ele foi profeta em Israel aproximadamente no 8º século antes de Jesus nascer. E os assírios, eles dominavam boa parte do mundo naquela ocasião, e os assírios, eles eram cruéis, eles eram malvados, eles eram maus, eles judiavam daquelas pessoas, dos reinos que eles conquistavam. E então, Deus chama Jonas, que era profeta, para ir a Nínive, capital dos assírios, para pregar a eles. E Jonas, sabendo da crueldade dos assírios,
ele resolveu não ir aonde Deus estava mandando. Nós vemos que Jonas, ele, ao ouvir o chamado de Deus, ele se levantou para fugir. Ele pensava que os assírios, que eram tão cruéis, não mereciam a salvação, não tinham direito a serem salvos. Como nós sabemos, os judeus, eles foram, uma nação escolhida por Deus, era um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar, mas eles, quando Jesus veio, rejeitaram a Jesus, eles não aceitaram como Messias, e então Israel também deixou de ser a nação escolhida de Deus, e o evangelho passou então a ser levado a todas as outras nações que são chamados de gentios. E então o evangelho, graças a Deus, chegou também até nós. Nínive, a capital dos assírios, tinha cerca de 120 mil habitantes, e então Deus queria que Jonas fosse até lá e pregasse, falasse que se eles não se arrependessem da crueldade deles, da maldade, se não se voltassem para o Deus verdadeiro, em 40 dias eles seriam destruídos. Essa era a mensagem que Deus queria que Jonas pregasse lá em Nínive. E então Jonas, recusando fazer a vontade de Deus, ele, ao invés de tomar um navio para ir para Nínive, ele tomou em uma direção oposta, foi para Tarsis, ele pretendia ir para Tarsis. E então, nós conhecemos muito bem a história. Jonas pensou que agora Deus iria esquecê-lo, deixá-lo em paz e ele não precisaria ir em Nínive pregar. E veja que Jonas não estava nem um pouco preocupado em fazer a vontade de Deus, que quando ele entrou no navio, ele procurou um lugar bem lá no fundo para ele poder dormir. Segundo ele pensava, ele estava em paz, a consciência dele estava tranquila, ele estava agindo correto. E isso também acontece muito hoje em dia com aqueles que são chamados por Deus para uma missão. As pessoas às vezes recusam fazer a vontade de Deus, ouvem Deus dizer o que é para ser feito. A palavra de Deus nos diz o que nós deveremos fazer, mas nós fingimos que não estamos ouvindo e continuamos fazendo as nossas práticas que costumamos fazer sempre, desagradando a Deus. E então Deus, ele não se esquece de nós e não se esquece também daquilo que ele quer de nós. Não vamos nos iludir pensando, Deus agora se esqueceu do que ele pediu, eu estou tranquilo. Não, Deus ele vai cobrar. Quando Jonas então começou a navegar com as pessoas, os marinheiros, tripulantes do navio, Deus mandou uma forte tempestade. E a tempestade estava fazendo com que aquele barco quase se quebrasse e quase todos morressem. Eles começaram a lançar as cargas fora do barco para aliviar o peso, para que o barco não afundasse. Segundo diz o relato da palavra de Deus, aqueles marinheiros, nunca haviam enfrentado uma tempestade tão terrível quanto aquela. E então eles que criam em outros deuses, eles começaram a buscar nos deuses deles a solução deste problema, e então eles disseram o seguinte: olha, vamos lançar sorte para ver alguém aqui neste barco deve ser culpado dessa tempestade. Eles criam que os deuses deles poderiam estar revoltado contra alguém, tripulante do navio. Interessante que aí, quando eles lançaram sorte, a sorte recaiu sobre Jonas. E aí eles procuraram Jonas. E onde encontraram Jonas? Lá embaixo, no porão do navio, dormindo. E então eles foram perguntar: olha, quem é você? O que você faz aqui? Aí eles disseram: olha, nós lançamos sorte, a sorte recaiu sobre você, essa tempestade que está acontecendo. E Jonas nem sabia da tempestade, porque ele estava lá no fundo do barco dormindo, lá embaixo. E então
Aí Jonas vai dizer quem ele era, de que povo ele era, o que é que Deus havia mandado ele fazer e o porquê estava acontecendo aquela tempestade. Você pode ler aqui o capítulo 1 de Jonas, traz esse relato dessa tempestade e desse momento em que Jonas falou o seguinte: olha, se vocês quiserem se salvar, se vocês não quiserem perder o navio, vocês vão ter que me jogar no mar. E então eles pegaram Jonas e o lançaram no mar. E assim que o lançaram no mar, no mesmo instante a tempestade se acalmou, o mar voltou ao normal e Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas e levá-lo até a praia de Nínive. Veja, irmãos, como Deus age. Deus, às vezes, irmãos, age de maneira que nós não entendemos a forma que Ele usa para poder salvar as pessoas. Deus estava disposto a salvar os ninivitas e Jonas fugindo de Deus. E então, Deus, Ele preparou esse grande peixe, Jonas foi engolido por ele, e nesse ventre do peixe Jonas passou ali 3 dias, 3 noites, e depois então ele foi vomitado na praia em Nínive. E aí Jonas, quando caiu na praia, que olhou e viu que era Nínive, ele pensou, bom, agora eu vou ter que fazer o trabalho, porque isso nós vamos comentar durante a semana ainda, porque no ventre ele orou, ele se consagrou a Deus no ventre do peixe. E, irmãos, e esta história é verídica, isso não é uma lorota, um conto qualquer, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele era maior do que Jonas. Olha, Mateus capítulo 12, verso 41, Jesus, se referindo a Jonas, disse: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então, essa é uma história verídica. Mateus capítulo 12, verso 41. O próprio Senhor Jesus relembrou aos seus ouvintes daquela ocasião a história de Jonas e disse: aqui está quem é maior do que Jonas. Durante essa semana nós vamos estar então refletindo nesse acontecimento real que foi com Jonas, um profeta inquieto, e que nós possamos tirar lições para a nossa vida, para que nós possamos encontrar a paz que nós estamos buscando em nossa vida, e a paz só pode estar em Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. E não nos esqueçamos que Jesus, Ele continua nos convidando. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.